No vídeo Como Descrever de hoje, eu vou falar sobre um termo que tem causado uma certa polêmica, que é o edema. Edema significa um acúmulo anormal de líquido nos tecidos, e ele se manifesta na ressonância magnética como um hipersinal nas sequências sensíveis a líquido, como o DP e o T2 com supressão de gordura e o esterco. Então, esse hipersinal ele pode acontecer por um edema simples, mas também em casos de inflamação, de infecção, de lesões císticas, grande parte das lesões sólidas, da maioria dos tumores benignos e malignos e também de muitas doenças metabólicas infiltrativas. Na verdade, não ter hipersinal nas sequências sensíveis a líquido é mais uma situação de exceção, como a gente vê no caso da gordura, nos depósitos de hemosiderina, calcificação, fibrose. A grande maioria das alterações se manifestam como hipersinal nas sequências sensíveis a líquido. Então, quando a gente fala em edema em músculo esquelético, existem duas discussões distintas. O edema das partes moles e o edema ósseo. No caso do edema de partes moles, ele pode ser considerado como um sinônimo de infiltração líquida, porque o edema nada mais é do que um acúmulo de líquido. Então, a rigor, eles seriam sinônimos. Mas existe uma questão que é a percepção subjetiva, que a gente não leva em consideração, mas que é muito importante para o entendimento dos laudos. A percepção subjetiva são aquelas situações em que a gente se depara com situações que são exatamente as mesmas, mas a gente tem percepção diferente. Ou então a gente interpreta algumas coisas da nossa cabeça, com as nossas ideias, sem um respaldo na literatura ou em evidência. Então, um exemplo clássico é aquela questão do copo, né? Que dois copos com a mesma quantidade de água pode ter uma visão que ele está cheio e uma visão que ele está vazio. E agora com a internet, a gente tem uma outra situação que tudo é motivo para crítica, para as pessoas se sentirem ofendidas, se sentirem prejudicadas, o que faz com que a gente tenha que ter cada vez mais cuidado com o que fala. Então é importante ter consciência que quando a gente lauda, a gente não está laudando para nós mesmos ou para pessoas que pensam como a gente. O que a gente fala pode ter uma interpretação bem diferente, ou porque os conceitos não são muito claros, ou não são conhecidos, ou pela contaminação, pela percepção subjetiva de cada um. Eu fiz uma mini enquete no Instagram perguntando justamente sobre a percepção que as pessoas têm de edema e infiltração líquida. E 41% considerou como sinônimo. Mas mais da metade tem uma percepção subjetiva, e eu me incluo nesse grupo, de que a infiltração líquida passa uma ideia de mais líquido do que o edema. E uma minoria, 4%, associa o edema a condições mais sintomáticas e a infiltração líquida a condições mais sem importância. Então, por que a gente tem essa percepção de que a infiltração líquida parece mais líquido que o edema? Porque a gente associa muito ao edema ao hipersinal. Então, esse é um caso de um paciente com Parsonage Turner, que é neurite braquial, que nesse caso cursou com uma denervação do supraespinal e do infraespinal, que na fase aguda se manifesta como esse edema difuso caracterizado por esse hipersinal. Então, esse aqui é o sagital do ombro, na sequência XIR, mostrando o supraespinal e o infra. Esse aqui é um coronal do plexo braquial, também mostrando o edema difuso na musculatura. Já nesse outro caso, de uma paciente que pratica crossfit e que apresentou aquela dor de início tardio relacionada ao exercício conhecido como DOMS. Então, essa paciente apresentava um edema na musculatura anterior, né, que foram os músculos mais exercitados, e esse maior hipersinal aqui no subcutâneo, que passa a impressão de ter mais líquido do que esse edema muscular. Então, a tendência de muita gente é descrever esse hipersinal como edema e esse aqui como infiltração líquida. Mas, a rigor, a gente poderia tanto descrever edema para os dois, infiltração líquida para os dois, edema para um, infiltração líquida para o outro. Isso vai de algumas preferências pessoais, como, por exemplo, quem prioriza muito o laudo curto vai sempre colocar edema, porque você está falando a mesma coisa que infiltração líquida, e edema é uma palavra muito mais curtinha. Então, nesse caso de um estiramento aqui do gastrocnêmio, poderia ser descrito como um edema no músculo, um edema perifacial, um edema interfacial.
Já existem pessoas que ficam agoniadas com muita repetição, não gostam de escrever edema, 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 e acham interessante ter algum sinônimo para dar uma variada. Então, a pessoa poderia optar por escrever um edema aqui no gastrocnêmio, uma lâmina líquida perifacial ou uma infiltração líquida no subcutâneo. Nesse caso, é um outro caso de um paciente que fez uma ressonância do pé, no plano aqui coronal. Isso aqui é no plano da diáfise média dos metatarsos, em que a gente vê essa infiltração líquida ou edema. E no pós-contraste não tem realce nenhum. Nessa imagem mais distal, a gente continua vendo esse mesmo edema, infiltração líquida, e nessa região da cabeça do primeiro metatarso é que o paciente tinha sintomas. E a gente vê que nessa região há um realce pelo meio de contraste que a gente não vê nessa outra região. Então, por isso que tem pessoas que associam essa área, que é a área sintomática, que teve realce, em descrever com edema, com impregnação pelo meio de contraste, e isso aqui, que é uma área assintomática, escrever como infiltração líquida. Só que a gente tem que levar em conta que na maioria dos exames de músculo esquelético não é feito contraste. E o que a gente vê é esse hipersinal aqui na sequência sensível a líquido, em que é muito difícil saber, sem administração de contraste, o que tem inflamação e o que não tem inflamação. Isso só foi possível nesse caso porque foi feita a administração de contraste e a gente viu que aqui tem um realce e aqui não. Então, associar a sintoma realmente não é o ideal, porque o aspecto no DP com supressão muitas vezes é exatamente o mesmo. E esse caso é bom também para mostrar a importância da gente fazer contraste venoso, né? Porque muitas alterações realmente a gente se destacam, né, com contraste. E no caso, quando o líquido forma uma loja, a gente descreve como coleção. Existe também a situação do líquido anormal em regiões específicas, como em bainha tendínea, como nesse caso aqui de uma tenossinovite dos fibulares, peritendínea, nesse caso aqui de uma peritendinite dos isquiotibiais, e distensão de bursa, como nesse caso aqui da bursite subacromial subdeltoide, que a gente vê que no T2 com supressão de gordura parece aqui uma distensão líquida, mas que quando a gente faz o contraste tem um intenso realce pelo meio de contraste. Então, o que eu uso como critério para descrever, né, o edema nas partes moles eu considero que realmente são sinônimos, mas eu tendo a descrever edema quando eu vejo mais o hipersinal e a infiltração líquida para aquele líquido no subcutâneo que tem a impressão, dá aquela impressão subjetiva de parecer que é mais líquido do que apenas um hipersinal. Quando é coleção, eu descrevo como coleção, ou lâmina líquida, coleção laminar. E no caso desse acúmulo de líquido em regiões específicas, hoje em dia eu tendo a colocar só distensão. Eu tenho colocado menos líquido, porque à medida que a gente faz mais contraste, a gente vê que muito do que a gente considerava como líquido é tecido inflamatório que se impregna pelo meio de contraste. Então, eu coloco distensão da bainha ou distensão heterogênea da bursa, concluindo que é por tenossinovite ou bursite, ou no caso de peritendinite. Eu não costumo usar infiltração edematosa, porque eu acho que nesse caso a gente está usando realmente um número maior, né, de letras e palavras, quando a gente pode simplesmente falar edema, que quer dizer a mesma coisa. E não gosto também de colocar edema barra infiltração líquida, porque eu acho que é redundante, já que edema e infiltração líquida a gente está dizendo nas duas partes que é uma acúmula normal de líquido. Então, seria líquido barra líquido. Então, eu escolho um ou outro. No caso da discussão do edema ósseo, a questão aqui que polemiza é: o que a gente deve escrever? Edema ou padrão de edema? E essa discussão foi ressuscitada por esse artigo publicado na JR em 2019, em que os autores sugerem uma padronização da nomenclatura das lesões ósseas não neoplásicas no osso subcondral. E é interessante realmente a gente ter uma padronização, porque quando a gente tem muitos termos para descrever a mesma coisa, fica confuso. Esse artigo é realmente um artigo muito bom, que eu recomendo, porque ele dá uma luz realmente nessas lesões, e ele sugere o uso do edema-like.
para descrever esse aumento do sinal nas sequências sensíveis a líquido. Então, quais são os termos que a gente encontra? Eu coloquei aqui em inglês para ter uma referência do que a gente encontra na literatura. A descrição do hipersinal na medula óssea, nas sequências sensíveis a líquido, que eu não costumo usar, pelo que já foi colocado, que eu acho que é uma frase totalmente inespecífica. A maioria das alterações vai ter hipersinal na medula óssea. O mais comum que a gente vê é o edema ósseo. É comum também no inglês o bone marrow lesions, que a gente não vê tanto no português. Em português, a gente vê mais a lesão na medula óssea, no caso de lesão achocondral, lesão tumoral. Não é tão comum as pessoas descreverem lesão para falar de edema. Mas no inglês isso já é bem mais comum, se colocar como bone lesions para descrever esse hipersinal. Existe também a contusão óssea, né, que é aquele edema pós-traumático por contusão, a osteite, que é aquele edema que a gente vê principalmente quando tem uma inflamação nas partes mais adjacentes, como no caso da fascite plantar, que gera um edema no calcâneo, ou uma bursite retrocalcânea, e que é referido como osteite, e o que eles recomendam, que é o padrão de edema ósseo, que a gente acaba traduzindo para essas duas situações. Né? Literalmente o padrão de edema ósseo em inglês e o edema-like, que não tem uma tradução tão boa para o português, então acabou que tudo entrou no padrão de edema ósseo. Essa discussão, na verdade, não é uma discussão nova. Ela começou lá no ano 2000, quando saiu um artigo em que eles estudaram, por biópsia, aquele osso que era descrito na ressonância como edema ósseo. Então, na biópsia, eles viram que o edema propriamente dito só apareceu numa minoria dos casos. Na grande maioria daqueles ossos com hipersinal, se achava osso normal, ou necrose, ou sangue, vasos sanguíneos, fibrose. O edema mesmo aparecia só numa minoria dos casos. Por isso que começou daí essa discussão de usar padrão de edema ou edema-like, porque a gente não estava falando de um edema de verdade. E quando eu fiz uma mini enquete no Instagram, quase 80% das pessoas ainda preferem ou ainda continuam usando o edema ósseo e só 22% aderiram ao termo padrão de edema. E essa não é uma discussão que acontece só entre a gente. Nesse vídeo, o Dr. Christopher Agten, do Agten Radiology, que é um canal muito bom no YouTube, ele fez esse vídeo discutindo o que a gente deveria usar, né? Usar edema ósseo. No caso dele, o que incomoda mais é o bone marrow lesion, porque ele acha que lesão realmente dá essa ideia mais de tumor, de neoplasia. E também comenta sobre o padrão de edema ósseo. E ele dá algumas justificativas por que ele prefere, mesmo tendo consciência desse trabalho, usar o edema ósseo. Então, nessa discussão, né, a gente fica aqui no meio. Usa edema, usa padrão de edema, porque os dois têm argumentos. Os argumentos a favor do edema é que ele é um termo conhecido desde a década de 80, então é um termo que todo mundo conhece. E quando a gente busca na literatura, é o termo que a gente encontra. Então, mesmo que você coloque edema-like ou os equivalentes, você vai sempre cair no edema ósseo, que é o mais utilizado. Quem fala a favor do padrão de edema é que, se a gente for ser rigoroso usando uma base histopatológica, a gente não está autorizado a falar de edema. E aí entra também o que eu considero mais importante, a percepção subjetiva. Porque quando lá pelos anos 2000 começou essa discussão, usa edema, usa padrão de edema, se a gente for ver na patologia não é bem edema, o que muita gente acabou fazendo? Nesses casos em que a gente tem uma artrose, aquele caso clássico de afilamento das cartilagens, meniscopatia, nesse caso menisco extruso, a gente vê um edema no osso subcondral, as pessoas ficam confortáveis em falar edema. Só que esse hipersinal ele pode acontecer nos casos de infecção. Nesse caso, por exemplo, é uma osteomielite, aqui é um sinal baixo no T1, osteomielite por tuberculose, com uma coleção nas partes moles, em que a gente tem esse hipersinal na medula óssea do metatarso. Isso também acontece nos tumores, né? Tanto grande parte dos tumores tem um alto sinal em T2 com supressão e XIR, como é comum também a gente identificar um edema na medula óssea adjacente ou um hipersinal. E esse hipersinal muitas vezes é infiltração de célula tumoral e muitas vezes é só reacional.
E existem também as doenças infiltrativas. Esse aqui é um cotovelo de um adolescente com leucemia, com um acometimento ósseo extenso, que tinha um hipersinal, número distal e na cabeça do rádio com derrame articular. Então, as pessoas sentiam uma necessidade de diferenciar o edema dessas alterações mais corriqueiras do dia a dia e esse hipersinal de alterações mais específicas e mais preocupantes, né, como a osteomielite ou infiltração neoplásica. Então, o que muita gente acabou fazendo? Nessa discussão de o que usa edema ou padrão de edema, de uma forma subjetiva, né, subjetiva no sentido que, por uma decisão pessoal, as pessoas acabaram optando por colocar edema nas alterações corriqueiras, como aquele edema que acontece na artrose, ao redor dos cistos, na contusão, edema reacional, e usaram o padrão de edema para aquela alteração de sinal que ou era indeterminada, eu não sei o que pode ser isso, então vou colocar padrão de edema, ou alterações com potencial de gravidade. Não, isso aqui pode ser uma osteomielite, pode ser uma infiltração tumoral. Então, eu não vou colocar edema, vou colocar padrão de edema. Só que, se a gente for analisar de forma objetiva, se você usa o termo padrão de edema, usando como argumento que a base histopatológica não é confiável, porque na grande maioria dos casos não tem edema, nessa grande maioria dos casos inclui as alterações corriqueiras. Então, se você usa padrão de edema pelo argumento da histopatologia e usando também como base esse artigo de 2019, você vai ter que usar padrão de edema para tudo. Se você escolhe usar edema para as alterações corriqueiras e padrão de edema para o que você considera mais grave, isso é uma coisa que você está pensando, mas não necessariamente quem vai receber aquele laudo vai entender da mesma forma. Por quê? O que a gente decidiu como edema, padrão de edema, as nossas razões têm que ficar claras para quem recebe o laudo, porque senão vai ter confusão. Por exemplo, eu tive um caso de uma paciente que estava fazendo uma ressonância de joelho por artrose. Ela dor no joelho, já era uma paciente idosa, e foi justamente na época do auge da publicação do artigo, todo mundo escrevendo padrão de edema para ficar up-to-date. E aí foi descrito como padrão de edema na tíbia. Só que essa paciente tinha uma história de CA de mama. É um CA de mama que já foi tratado, o exame não era para aquilo, mas o fato de se escrever padrão de edema no laudo fez com que o ortopedista ligasse para perguntar, vem cá, esse padrão de edema, foi colocado padrão de edema, isso pode ser uma metástase, vocês querem dizer que pode ser alguma outra coisa? Então, como isso vai ser entendido, que eu acho que é o mais importante. Então, na verdade, a discussão não é o que é o mais certo, edema ou padrão de edema. Eu acho que a questão aí é quem vai receber o laudo vai entender, que as pessoas no seu meio estão entendendo por que você usa padrão de edema, por que você usa edema. Então, em relação ao edema ósseo, o que eu acabei optando no momento? Como ainda existe essa dificuldade, ou não existe essa homogeneização no entendimento, eu também, como a maioria e como o Dr. Christopher Eichen, eu continuo usando edema ósseo para essas alterações corriqueiras. Então, artrose com edema subcondral ou a meniscopatia com edema na região submeniscal, do platô tibial, eu coloco edema. Quando é uma alteração mais específica, eu coloco alteração do sinal e sugiro que aquilo pode ser compatível com determinada alteração ou sugerindo mais de uma possibilidade. E evito usar padrão de edema mais por uma questão do entendimento de quem vai ler e também não gosto de colocar muita descrição de hipersinal aqui ou hipersinal ali, porque eu acho que não diz nada para o médico assistente. E no caso das lesões tumorais, eu não costumo colocar a palavra tumor no laudo, porque eu acho que assusta o paciente. Eu coloco lesão, imagem, formação expansiva e também coloco o hipersinal adjacente como edema, mesmo sabendo que, em alguns casos, principalmente nos casos das lesões malignas, esse edema pode ter infiltração tumoral, mas os oncologistas já estão acostumados a que quando a gente cita edema, esse edema também é utilizado como margem de ressecção, então não é uma afirmação que cause grandes transtornos. Bom, esse era o como descrever e aguardo vocês até a próxima. Até lá!